dia a todos! Está começando mais um De Olho na Física. E hoje nós teremos a temática cinemática escalar, que são divididos em 9 subtemas. Para começar, chamo agora a nossa repórter, Karine Kelly. Estamos aqui com Amanda Lopes e ela vai tirar nossas dúvidas sobre ponto material do corpo extenso. Amanda, você poderia nos dizer o que é ponto material? Posso. Ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. E você poderia nos dar um exemplo? Claro, um navio viajando de São Paulo a Rio de Janeiro, como um navio é pequeno comparado com a distância do Rio de Janeiro até São Paulo, ele pode ter tamanho desprezado. Então, ele é exemplo de ponto material. E o que é corpo extenso? Corpo extenso é quando o tamanho do corpo depende das dimensões do objeto, ou seja, ao contrário do ponto material. Você também poderia dar mais um exemplo? Claro, eu vou dar exemplo, só que ele é ao contrário do ponto material. Um navio entrando em um porto, suas dimensões comparadas ao do porto, suas dimensões não podem ser desprezadas. Obrigado, Karine. Agora vamos com a nossa repórter, Amanda Lopes, que vai entrevistar Karine Kelly com o segundo, o terceiro e o quarto subtema. Olá, estamos aqui com Karine Kelly. Ela vai explicar para vocês o que é velocidade escalar média, velocidade escalar instantânea e movimento uniforme. Então, Karine Kelly, o que é velocidade escalar média? É a razão entre o deslocamento e o tempo gasto. E velocidade escalar instantânea? É o limite da velocidade escalar média quando o intervalo de tempo se aproxima do zero. E você pode explicar o que é movimento uniforme? É qualquer movimento realizado de um corpo que percorre distâncias iguais. Bom, Karine, você poderia dar algum exemplo de velocidade escalar média? Claro. Então, aqui eu tenho uma fórmula que é velocidade média, o S vai representar o espaço, sobre o T, que é o tempo. Uma questão, um carro percorre 6 km em 2 horas, qual é a velocidade média? A gente vai descobrir a velocidade média, que será o espaço, que é 6 km, sobre o tempo, que é 2 horas. Que vai dar 6 dividido para 12 é 3 km por hora. E esse é a velocidade média. Então, Karine, você poderia dar algum exemplo de movimento uniforme? Sim. Estamos aqui com mais um exemplo. Movimento uniforme, que a fórmula será o espaço é igual à velocidade vezes o tempo. Um carro, a velocidade constante de 140 km por hora, quantos quilômetros o carro percorrerá até 2 horas? A gente aqui vai descobrir o espaço. Será espaço é igual a 140 km por hora, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 2 horas. Espaço é igual a 140 vezes 2 é 280. Então, o espaço será 280 km por hora. Obrigada, Amanda. Agora estamos aqui com Michelle Lopes e ela vai explicar pra gente o nosso quinto subtema, que é referencial, espaço, movimento e repouso. Michelle, o que é referencial? Referencial é um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a sua localização dos objetos e assim determinar se há repouso ou movimento. Ou seja, na prática podemos considerar como sendo o ponto de vista de um observador e quando não especificado vamos considerá-lo como sendo a superfície terrestre. Legal. E o que é espaço? Bom, espaço, Douglas, é a localização de um objeto em certo instante ou momento, em relação a um determinado referencial. E o que é movimento e repouso? Movimento e repouso. Um corpo está em movimento em relação a um dado referencial. Quando seu espaço ou posição varia em relação a este mesmo referencial, o caso sua posição não varia, ele estará em repouso. Em relação a este referencial, os conceitos de movimento e repouso são relativos,
ou seja, dependem do referencial dotado. Bom, colocando isso na prática, você poderia dar um exemplo pra gente? Claro. Bom, agora eu vou dar um exemplo de movimento. Consideremos que uma pessoa A, dentro de um carro, se move para a direita e uma pessoa B se move no acostamento. Ou seja, tomando a pessoa B como referência, verificamos a posição entre ela e A varia com o tempo. Neste caso, dizemos que A está em movimento em relação a B. Bom, agora eu vou dar um exemplo de repouso. Supondo agora que B esteja com A no carro e tomando novamente B como referência, verificamos que a posição entre elas não varia com o tempo. Neste caso, dizemos que A está em repouso em relação a B. Agora eu vou complementar sobre o que é referencial. O corpo B, que tomamos conhecimento como referencial nos dois exemplos, é denominado referencial. O referencial é indispensável para determinar a posição de um objeto e também necessário para verificar se um objeto se movimenta ou está em repouso. Observe que os conceitos de repouso e movimento são relativos, isto é, dependem do referencial adotado. Por exemplo, se um fotógrafo tira uma foto de um ciclista atravessando o rio, levantando a bicicleta, o ciclista vai estar em repouso, o ciclista vai estar em movimento e a bicicleta vai estar em repouso. Ou seja, o fotógrafo também vai ficar em repouso, né? Claro. Obrigado, Michele. Mas o que seria trajetória? Mais uma vez chamo aqui Michele Lopes. Michele, o que é trajetória? Trajetória seria, por exemplo, se esse carro se desloca do ponto A até o ponto B, a distância percorrida por ele seria a trajetória. Ou seja, a queda de um objeto em um trem em movimento com velocidade constante. Para o observador, o trem que soltou o objeto, este cairá em uma linha reta, mas para o observador do lado de fora do trem, parado, o objeto cairá e continuará se movendo com a velocidade do trem, o que seria visto como trajetória. Então, mais uma vez, obrigado, Michele, pela sua presença. Agora vamos às perguntas dos professores. Estamos aqui com a professora Silvânia. Oi, Silvânia. Olá, Douglas. Eu queria saber o que é posição escalar. Então, posição escalar seria a trajetória de um ponto O ao ponto A, mas calculada em tempos. No caso, se aqui fosse 10 metros, a gente teria que calcular o tempo dessa trajetória daqui até aqui. Por exemplo, se eu tivesse um B aqui, um ponto B, fosse a metade, não está escrevendo legal, e daqui para cá fosse 10 metros. Eu teria que calcular a distância daqui para cá. No caso, o que eu faria? Eu somaria os pontos do O ao A, que daria 20 metros. E Douglas, e o que seria deslocamento e caminho percorrido? Então, Silvânia, deslocamento, por exemplo, eu tenho o ponto A aqui, e ele dá uma curva para o ponto B. Essa distância que ele percorreu seria o caminho percorrido. Caminho percorrido. Ops, só vai lá. E quando eu trazo uma trajetória, esse aqui seria o deslocamento. Bom, gente, esse foi o nosso 7º e 8º subtema. E agora, para finalizar o nosso 9 subtemas, chamaremos agora a nossa aluna do 3º A, Amanda Lopes. Amanda. Olá. Tudo bem? Tudo. Então, Amanda, qual é o seu subtema e poderia explicá-lo pra gente? O meu subtema é função horária. Eu vou explicar para você. Quando um corpo está em movimento uniforme, sua posição varia no decorrer do tempo, em relação a um referencial. Tô nervosa, gente, calma, né? A função
expressão que relaciona a posição S com o tempo T é determinada a função horária das posições do movimento e é representada por S igual a T. Pois é, gente. Terminamos agora. Terminamos assim o nosso tema cinética escalar. Espero que vocês tenham aprendido junto com a gente. Obrigado. Scar tissue that I wish